E aí, pessoal, tudo bem? Professor Valcir aqui para mais um vídeo. Vamos agora, então, dar início à parte de preparatório específica, né, de matemática, aqui do nosso preparatório para o concurso. Agora já são questões, de fato, que exigem um pouco mais de um conhecimento. Então, aqui é a questão de número 41, a questão de geometria analítica. Aí fica aí comigo nesse vídeo para a gente estar resolvendo essa questão, passando aqui algumas dicas, mas sempre, né, pausa o vídeo aqui, tenta resolver ela e depois você volta e acompanha o resto do vídeo, beleza? Ativa aí o sininho, né, deixa ele escurinho, para toda vez que eu postar um vídeo vocês conseguirem acompanhar, tá? Aqui já é uma questão de geometria analítica, então vai exigir um pouquinho mais do nosso conhecimento. Então vamos lá. A questão 41 diz assim: uma reta R perpendicular à reta S, dada por 2y menos x mais 2 igual a zero, contém o ponto 7 e 0. O ponto da intersecção de R e S está... Aí tem aqui o leque de alternativas, né, falando sobre a distância desse ponto até o eixo x ou y ou a origem, né, conforme está ali nas alternativas. Tá? Então vamos lá. Primeiro passo, nós temos aqui que determinar quem é essa reta R. Né? Então, o que nós sabemos aqui, ela é perpendicular à reta S, certo? E, além disso, ela passa por esse ponto aqui, 7 e 0. Tá? Então, nós temos que lembrar o seguinte, pessoal. Se duas retas elas são perpendiculares, vamos aqui colocar, só para vocês lembrar. Uma reta, eu posso escrever ela na forma reduzida, que uma reta é escrita na forma reduzida. Y igual ao coeficiente angular, vamos chamar aqui de M1, coeficiente angular que multiplica x mais b. Tá? Aqui o M é o angular e o B é o coeficiente linear. E isso eu tenho uma outra reta, que tem um outro coeficiente angular, mais C, por exemplo, e essas duas retas, né, elas são perpendiculares. Tá, vamos chamar essa aqui de R, por exemplo, e chamar essa aqui de S. Se elas são perpendiculares entre si, o que quer dizer? Quer dizer que o coeficiente angular de uma reta é exatamente igual menos o inverso da outra. Tá? M1 é igual a menos 1 sobre M2. Isso aqui significa que a reta R ela é perpendicular a S. Tá bom? Se elas fossem paralelas, o M1 era exatamente igual ao M2. Tranquilo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é escrever essas retas na forma reduzida. Tá? Então, a reta S, vamos já colocar ela aqui no cantinho, ó. A reta S, ela é do tipo 2y menos x mais 2. Então, se eu pôr ela na forma reduzida, nós vamos ter o seguinte, ó. Y igual... Aqui já vamos fazer algumas manipulações, né? Que é dividir tudo por 2. O x vai ficar positivo deste lado. Aí, na hora que eu dividir por 2, então x sobre 2. Esse 2 vai ficar no outro lado negativo, ficaria menos 2. Mas aí, quando dividisse por 2, daria 1. Certo? Então, daqui já fiz mais rápido, que é manipulações básicas. Essa é a nossa reta S. A nossa reta R, eu não sei quem ela é. Mas eu sei que ela tem, pessoal, o coeficiente angular dela é o contrário desse daqui, né? O inverso dessa. Então, aqui, por exemplo, na reta S, o coeficiente angular é 1 sobre 2 positivo. Né? Então, a nossa reta R, ela vai ter como coeficiente angular, o contrário. Ou seja, se aqui é meio, então o contrário é menos 2. Tá? Mas vamos chamar aqui de B, certo? E além disso, a nossa reta R, ela passa pelos pontos, né? Vamos colocar assim, que o ponto 7 e 0 pertence, então, à nossa reta R. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui nesse primeiro momento? Vamos descobrir quem é esse coeficiente linear, que é o valor de B. Para isso, basta a gente pegar o ponto por onde a reta passa e fazer aqui a substituição. Tá, pessoal? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó.
Então, y, aqui é só lembrar que aqui é x e y. Então, 0 é igual a menos 2 vezes o x. No caso, o x é 7. Então, menos 2 vezes 7, mais o nosso b. Ou seja, aqui o b vale 14. Tranquilo? Então, a nossa reta y, vou colocar aqui, ó, portanto, a nossa reta y, não, a nossa reta r, ela é da seguinte natureza. Y igual a menos 2x mais 14. Tá? Então, essa aqui é a reta R e essa daqui é a reta S. Aí o que acontece? Continuando lá no enunciado do exercício. Ele fala que a intersecção de R e S está, né, aí tem que analisar. Para eu calcular esse ponto de intersecção, que é o ponto comum, basta eu igualar as duas retas. Né? Basta, então, eu fazer aqui, no caso, a reta S igual a reta R. Então, vamos lá. Fazendo, né, S igual a R, temos. Vamos aqui fazer a continha. Então, vamos igualar. Então, onde for y da reta S, nós vamos colocar o valor aqui da reta R. Tá? Então, vai ficar da seguinte maneira. Menos 2x mais 14 igual x sobre 2 menos 1. Tá? Então, vamos resolver essa equação de primeiro grau, que a gente já encontra a coordenada x aqui da questão. Vamos aqui multiplicar tudo por 2 para eliminar esse denominador, né? Então, vai ficar aqui menos 4x, multiplicando tudo por 2. Aqui vai dar 28. Aqui do lado direito, quando eu multiplico por 2, vai cancelar. E aqui, o menos 1, quando multiplica por 2, fica menos 2. Tá? Então, aqui fazendo uma continha rápida, nós vamos chegar na seguinte situação. Menos 5x igual 28 vai lá negativo, né, para subtrair. Então, fica menos 5x igual a menos 30. Então, evidentemente, o nosso x aqui, ele vale 6. Tá? Então, se o x vale 6, quanto é que vai valer o nosso y, né, que é a outra coordenada do ponto? Então, vamos aqui fazer a substituição. Nós sabemos que o y, vamos por aqui, ó, como y é igual a menos 2 vezes o x mais 14, basta nós fazermos a substituição. Então, y vai ser igual a menos 2 vezes 6 mais 14. Ou seja, y vale 2. Tranquilo? O que eu vou fazer, então, com essas duas coordenadas? X e y, pessoal, aqui no caso, é o ponto de intersecção. Tá? Então, ó, o ponto de intersecção, vamos escrever aqui, ó. Logo, o ponto de intersecção de R e S é esse ponto, no caso, com coordenada 6 e 2. Agora, o que eu vou fazer com essa resposta, com esse ponto aqui, ó? Vamos fazer análise lá no gráfico, tá? Vamos aqui, então, fazer o esboço de um gráfico, só com os eixos mesmo, né? Só para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Vamos aqui fazer o eixo X e vamos aqui fazer o eixo Y. Como ele quer esse ponto 6 e 2, vamos plotar ele aqui no gráfico. Então, X é 6, então vamos supor que aqui esteja o 6, e o outro é 2, o Y é 2 daqui. Então, o ponto de intersecção é este ponto aqui, ó. Tá? Então, mas e o desenho das retas? Vai passar para cá, para cá? Não importa. Por que não importa? Porque as alternativas perguntam a distância desse ponto aqui, ó, que é o ponto de intersecção, até os eixos. Então, eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y. O que eu consigo afirmar, né? Então, vamos lá para as alternativas. Então, só de antemão, só de olhar aqui, ó, esse ponto aqui, ele está exatamente
a 2 unidades do eixo X, vamos escrever aqui, ó. Ele está a 2 unidades do eixo X, 2 unidades de distância do eixo X, e está a 6 unidades do eixo Y. Tá? Distância aqui do eixo Y. Então, vamos lá no leque de alternativas para ver qual que encaixa melhor. 2 unidades do eixo X e 6 do Y. Ó, 2 unidades do eixo X. A 2 unidades do eixo X, ó, de cara o primeiro já, ó. Ó, 2 unidades do Y? Não. As 6 unidades do X? Não. As 6 unidades da origem? Não. 8 unidades da origem? Também não. Aqui, por exemplo, se você ficasse na dúvida se era 8 unidades da origem ou não, aí, no caso, deveria fazer o teorema de Pitágoras para decidir, né, para você verificar qual é a distância, por exemplo, da origem até aqui, ó. Então, deveríamos aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo retângulo. Então, dependendo o nível da questão, o nível da pergunta, talvez esse cálculo seja interessante, né? Então, essa diagonal aqui, ó, seria o quadrado dessa diagonal seria igual ao quadrado desse cateto somado com o quadrado desse outro cateto aqui, né? 2 unidades e 6 unidades aqui, respectivamente. Então, de cara já matamos a nossa questão, que é o item A, beleza? Então, geometria analítica, lembrar aqui de condição de paralelismo ou perpendicularidade entre duas retas, ok? Então, se você gostou desse exercício, já deixa o like aí e não percam que agora, daqui para frente, os exercícios são todos exercícios dignos da banca FGV. Abraço e até a próxima.